Ave reges et regine, ave imperatoris et imperatrices mei. Salvete omnes salutatio cordialis vobis historiae romane amantis. Para quem assistiu ao documentário de Numa Pompílio até o final, sabe que era previsto para o nosso encontro sucessivo, ou seja, o vídeo da Batalha do Trebia entre romanos e cartagineses durante a Segunda Guerra Púnica. A edição desse vídeo está quase finalizada e, para garantir uma perfeita profundidade do conteúdo que vocês merecem, precisaremos ainda de uma semana, 10 dias, para revisar os últimos detalhes e deixá-lo impecável. Impecável, pelo menos para a nossa opinião. Na espera dele, e para não deixar o canal sem conteúdo novo por muitos dias, decidimos publicar um vídeo já pronto há algumas semanas e que se encaixa perfeitamente no tema da disciplina militar romana, a decimatio. Este é um tema fascinante e, convenhamos, brutal também. Um tema que narra sobre a punição extrema que era aplicada em casos de covardia ou motim. É um olhar intenso sobre a severidade e a organização do exército romano e um excelente preparativo para o que virá no Trebia. Portanto, preparam-se para um mergulho na disciplina de ferro das legiões e, para quem estava na espera, não se preocupem, a Batalha do Trebia vem logo na sequência. Senhores, a glória de Roma não se construiu apenas com espadas, águias de ouro e engenharia imbatível. Ela se ergueu sobre uma fundação ainda mais sólida e fria: a disciplina absoluta. Nós conhecemos os generais vitoriosos, as grandes batalhas e os triunfos celebrados no Fórum. Mas hoje vamos descer até o lado mais sombrio do poder militar romano. Vamos falar sobre o preço pago não pelos inimigos, mas pelos próprios soldados que falharam. Aqueles que, no calor do combate, escolheram a fuga em vez da morte honrosa. Você acredita que o exército mais poderoso da história tinha uma punição onde os soldados eram forçados a matar os seus próprios camaradas? Não por vingança, não por traição, mas por uma regra fria e matemática. Esta é a história da decimatio. Imaginamos junto a cena, no meio da lama da Germânia, um acampamento sob um céu tempestuoso. O medo não vem das tribos bárbaras, mas de uma bolsa de lona. Dentro dela,
a 10 seixos, 9 brancos, um preto. Esses seixos eram fragmentos de rocha ou mineral, geralmente pequeno, com diâmetro entre 4 e 64 milímetros. O formato era arredondado, liso e sem arestas, devido ao desgaste pela água. Por isso eram frequentemente chamados de pedras de rio ou seixos rolados. As duas cores, branco e preto, eram o instrumento do destino, o sorteio do destino. Mas era um sorteio em que ninguém queria ganhar e onde o prêmio era continuar vivo para depois sentir culpa pelo resto da vida. Em cada 10% de chance de morte ordenada. Nesta narração, você entenderá como essa punição se tornou o último recurso de generais impiedosos, como o notório Marco Licínio Crasso durante a guerra contra Spartacus, e a razão pela qual ele era mais sobre psicologia do terror do que sobre justiça. Conheceremos a agonia de Rutilio, o legionário que não fugiu do inimigo, mas do medo. E acompanharemos o momento mais tenso de sua vida, aquele instante em que ele enfia a mão no saco, aguardando a cor da pedra que ditará se ele comerá cevada o dia seguinte ou se será enterrado, talvez, na lama alemã. Esta não é uma história de glória, mas de cinismo romano e de como o império garantia a obediência, mesmo que fosse preciso sacrificar 1/10 dos seus soldados. Apertem os cintos. Começa a Decimatio. O esercito romano vendia o senso de ordem e disciplina e cobrava caro por isso. Eles diziam: a obediência fará de nós o exército mais poderoso do mundo. E de fato era. Mas, às vezes, a obediência tinha o sabor amargo da humilhação. Estamos em um acampamento romano às margens do rio Moenus, na Germânia, um lugar sombrio. O céu está inchado de nuvens, mas a sensação de todos é que estava prometendo mais lágrimas do que chuva. Sob aquele céu cinzento, a terceira coorte está alinhada. São os sobreviventes, mas não os vitoriosos. Só aqueles que escolheram a vida e a fuga, abandonando o campo de batalha contra as tribos bárbaras. Eles escolheram a desonra. Entre eles está Rutilio, o legionário que até ontem pensava em sua esposa, em vinho, conquistas e talvez em uma aposentadoria digna. Mas hoje ele pensa apenas em pedras. Nada como a filosofia prática romana. Um minuto você pensa em glória, no outro em geologia.
Rutilio reza, mas não reza pela vitória. Hoje não. Ele reza por muita sorte, pelo menos 90% de sorte. Que os deuses, ou quem quer que seja, guiem sua mão para a bolsa certa entre os seixos pretos e brancos que decidirão se ele viverá ou se o seu corpo servirá de incentivo para os outros. A chuva começa a cair como uma cortina molhada sobre uma tragédia anunciada. Da tenda emerge o comandante. Rosto impassível, é o homem que está prestes a ministrar a lição de matemática mais brutal já concebida pelo homem. A decimatio, uma punição tão terrível que não é apenas uma sentença de morte, mas um curso intensivo de traumatologia de grupo. Roma não brincava com o protocolo. A disciplina era a sua espinha dorsal. Quem fugia, quem desertava, quem questionava as ordens, a engrenagem perfeita emperrava. E o império não tolerava engasgos. A decimatio não era um castigo comum, era o último recurso, a afronta final. Não era como a fustuatium, a flagelação por dormir na guarda, às vezes mortal, mas ainda civilizada, perto do que viria. E não era como a missio ignominiosa, a perda da pensão após 20 anos. Isso era apenas um drama financeiro. A decimatio era uma verdadeira psicologia do terror aplicada. Historicamente, pensa-se que tenha sido usada já em 294 a.C., durante a Terceira Guerra Samnita, pelo cônsul Apio Cláudio, ou talvez até antes, nas guerras contra os volscos no V século a.C. Segundo fontes, durante a Primeira Guerra Púnica contra Cartago, alcançou os resultados mais drásticos em termos de obediência. O castigo não era apenas para o sorteado, que morria, mas também para seus amigos e companheiros, que tinham que matá-lo. E a lógica era cristalina. Você não teve coragem de enfrentar o inimigo? Terá coragem de enfrentar seu irmão de armas? Se você se recusar, bem, você é executado no local. A eficiência romana, impecável até na carnificina interna. O ritual previa que as coortes desonradas eram divididas em grupos de 10 homens. A bolsa de lona era passada para cada grupo. Seixos brancos para a vida, um seixo preto para a morte, um em cada 10, uma probabilidade de 10% de morrer. Para os romanos, a matemática também era um destino. Os infelizes que tiravam a pedra preta eram lapidados ou espancados até a morte
pelos seus próprios camaradas. E seus corpos, frequentemente deixados insepultos, um verdadeiro gesto de incivilidade. Concorda comigo? Os sobreviventes, além disso, eram obrigados a dormir fora do castrum, sob a paliçada, um sinal de desprezo. E sua dieta? Adeus, trigo. Bem-vinda, cevada. Uma humilhação também culinária. Augusto, que entendia de tudo, costumava aplicar esta cláusula. Insomma, se seus colegas não te matam, uma alimentação mais pobre vai acabar com você. Decimazionunk. O exemplo mais famoso desta horrenda prática nos leva a 73 a.C. O escravo rebelde Spartacus não era apenas um problema militar, era uma verdadeira úlcera no orgulho romano, um gladiador que punha de joelhos as legiões. A humilhação foi insuportável quando diversas legiões romanas foram derrotadas por ele. Foi chamado Marco Licínio Crasso, general e político, o homem mais rico de Roma. Crasso não tinha papas na língua, nem coração no peito. Ele viu a derrota não como azar, mas como covardia sistêmica. E como se responde à covardia? Com o terror. E Crasso não hesitou. Plutarco, na sua obra Vidas Paralelas, Vida de Crasso, capítulo 10, parágrafos 1 e 2, conta que a punição atingiu cerca de 500 homens das legiões. Um espetáculo que nenhum soldado de Roma jamais esqueceu. Aplicou a decimatio de forma brutal sobre os homens que haviam fugido do campo de batalha diante de Spartacus. Um massacre ordenado, legal e terrivelmente eficaz para restabelecer a cadeia de comando. E sobre isso, em grego, Plutarco disse: Tu leibus echeiton legion. Ou seja, o resto das legiões ele teria. Crasso acabou vencendo Spartacus, embora politicamente a um alto preço, mas conquistou uma reputação que jamais o abandonou. Um homem sem coração. Afinal, não se torna o homem mais rico de Roma e talvez do mundo, por caridade. Para Crasso não importava a honra, importava a vitória ao menor custo pessoal. E seu custo eram seus próprios homens, que assim fosse. Embora tenha caído em desuso, existe uma lenda que fala de uma aplicação tardia no final do século III, por volta de 286 d.C., com a história de São Maurício e da legião tebana. Diz-se que Maurício, enviado a Gália pelo imperador Maximiano, recusou-se
junto com seus soldados, a caçar e matar cristãos. Por sua rebelião, ele e seu exército teriam sido submetidos a esta terrível punição. A legião tebana, que era composta majoritariamente por soldados egípcios da cidade de Tebas, todos convertidos ao cristianismo, executou com sucesso sua missão inicial na Gália. Contudo, a situação mudou drasticamente quando o imperador Maximiano ordenou que a unidade perseguisse e assassinasse populações locais que haviam se convertido ao cristianismo. Diante dessa grave desobediência, Maximiano impôs a decimatio, executando em cada 10 soldados por decapitação. Mesmo após a primeira e uma segunda dizimação, e sob o encorajamento de seu general Maurício, os soldados remanescentes permaneceram firmes em sua recusa em cometer violência contra seus irmãos de fé. Maximiano, irado com a persistência, ordenou então o massacre total dos cerca de 6.600 soldados que compunham a legião. Todos eles foram executados no local. A tradição fala em 6.600 mártires, mas o número é mais espiritual do que logístico. Muitos historiadores duvidam da veracidade, pois a decimatio estava obsoleta há séculos. Porém, o mito persiste. O mito continua. E por quê? Porque o poder do terror é atemporal e Roma adorava uma boa história de disciplina, fosse ela verdadeira ou não. E Roma sempre soube transformar a crueldade em manual de administração. Evidências históricas sugerem que Júlio César também aplicou a decimatio uma única vez, em um momento crucial de sua carreira militar. O relato mais aceito vem do historiador Plutarco. Ele indica que César utilizou a punição durante as suas campanhas na Gália por volta de 54 a.C., após uma de suas legiões falhar em defender uma posição ou ter demonstrado covardia em combate. Isso provavelmente aconteceu após o desastre de Atuatuca, na Bélgica, quando seus homens foram cercados pela tribo dos Eburões. Mas César, na verdade, e de consequência os seus centuriões, era famoso por nunca recorrer à força, porque seus homens o adoravam, gratos pelo quanto ele os amava, protegia, respeitava e até os pagava. Embora ele tenha liderado seus homens em batalhas onde, geralmente, o inimigo era sempre superior do ponto de vista numérico, nunca houve uma rebelião contra César que buscava o consentimento dos soldados para lutar, consentimento que ele sempre obtinha. Com o tempo, porém, Roma se cansou desta crueldade interna e não estou falando apenas do exército ou do povo, mas de quem comandava também. Muitos anos se foram e com a chegada
do período imperial, a decimatio havia se tornado bastante incômoda, muito impopular. Essas medidas extremas no final minavam apenas o moral e semeavam hostilidade. Ela estava se apagando totalmente, mas houve tentativas de ressuscitá-la, como aquelas atribuídas a Calígula, que, na sua loucura, adorava assistir a execuções bizarras. Na época de Galba, o sexto imperador de Roma, a partir do 68 d.C., o uso da decimatio cessou definitivamente. Não tinha mais motivos para existir. Para controlar a disciplina existiam outras formas, várias até, eficientes e menos cruéis. Você não vence uma guerra atirando nos próprios pés. Afinal, Roma não gostava de reconhecer os fracassos de seus generais. Era mais fácil culpar as tropas, mas a disciplina, bem, ela tinha seus limites. A palavra dizimar hoje permaneceu em nosso vocabulário como sinônimo de reduzir notavelmente, mas por séculos significou apenas uma coisa: terror absoluto. E Rutilio, o nosso legionário na lama da Germânia, chega a sua vez e a mão treme. Ele não sente mais a chuva, apenas o pulsar do coração. Enfia a mão no saco de lona rústica. Tocca uma pedra, aperta ela infinitas vezes. É um tamanho pequeno. In un attimo decide non puxá-la. A solta. Opta por uma maior e a retira. É branca. Um suspiro, uma onda de náusea e de alívio. A vida está salva, pelo menos por hoje. Mas, no entanto, o companheiro ao seu lado, um amigo de velha data, havia retirado a pedra preta e, com uma expressão de terror pintada no rosto, não podia dizer o mesmo que Rutilio. E ali estava o nosso Rutilio, o sortudo, com o bastão na mão, obrigado a se juntar aos outros 8 na execução ordenada. Enquanto ele se afastava mais tarde para se alimentar com a sua ração de cevada, ainda sentia os primeiros golpes surdos, os gritos de dor, o terror ecoando e finalmente o silêncio de seu amigo condenado. Rutilio venceu sua maior batalha, mas perdeu um camarada, perdeu o seu apetite, o seu sorriso e um pedaço de seu espírito para sempre. Roma não perdoa a covardia. E por 9 homens salvos, 10 almas foram perdidas naquele dia. 9 marcadas para sempre pelo sangue do companheiro e a 10ª varrida pela lama da desonra. E o que aconteceu com os soldados como Rutilio, que foram obrigados a matar um soldado romano, mas que fugiram da morte? Já falamos sobre a punição de dormir fora do castrum, o acampamento, que era uma organizada base militar dentro de muralhas ou fortificações e que servia geralmente como base durante toda a campanha.
Ele era reservado, porém, aos comandantes e aos legionários honrados. Os cobardes tinham que ficar do lado de fora, em barracas simples e sem proteção alguma. E já falamos também sobre a alimentação, que era bem mais fraca se comparada aos outros componentes do exército. Naquela época, e especialmente nas campanhas militares, era suficiente tirar o trigo e seus derivados para que a fome se tornasse um pesadelo diário. De fato, a cevada era mais uma ração de gado e de escravos, um cereal pouco proteico, com um sabor quase inexistente, e era justamente servida aos soldados punidos como sinal de desonra. Além disso, todos eles eram proibidos de usar o cinto militar, o cingulum, um símbolo de honra e status para qualquer legionário romano. No fim da campanha, quando o exército voltava em Roma, os sobreviventes da Decimatio eram humilhados publicamente na frente do povo, frequentemente colocados em trabalhos mais duros, perigosos e humilhantes, e não podiam participar como espectadores das honras e dos triunfos, banidos também de eventos religiosos. Essas punições, que podiam durar anos ou a vida toda, só terminavam quando um deles ou a unidade inteira, se reintegrados em alguma legião, recuperava a honra através de um ato de bravura, um ato heroico ou um sucesso militar em uma batalha, provando novamente a sua coragem, disciplina e lealdade ao Império. E é exatamente isso que esperamos e que desejamos tenha acontecido na vida do nosso Rutilio. Estes, senhores, é o preço real da ordem romana. O Império chamava isso de disciplina. Nós, hoje, podemos defini-lo como sacrifício inútil. Que a história jamais nos deixe esquecer o custo em sangue desta obediência cega. Ave, Roma, os que morrem e os que matam te saúdam.